Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de migração de dados no S4HANA On-Premise. Vou mostrar para vocês em 3 aulas como realizar o processo de migração de dados utilizando o cockpit de migração LTMC e criando objetos do zero através da LTMOM. Vou dar também minhas dicas de como realizar aí esse processo da melhor maneira. Vai ser dividido o curso em 3 aulas. Primeira aula eu vou mostrar para vocês um overview do que são as ferramentas. Em seguida, desde a obtenção da BAP, utilização e entendimento da BAP, que trata-se do programa que realiza o processo repetitivo dentro do sistema, até a construção de um objeto de migração dentro do cockpit de migração através do seu modelador LTMOM. Tá? Então vamos fazer esse processo. E no final, na última aula, a gente vai fazer a execução passo a passo até o final, que é o resultado da migração. Vamos agora, neste momento, para a nossa primeira aula. Vai ser sobre o overview do cockpit de migração. Vamos lá. Temos o cockpit de migração e temos o modelador do cockpit de migração. São as transações LTMC, vai chamar um web browser para a gente trabalhar nela, e tem a transação LTMOM, que você acessa direto do SAP GUI. E nessa transação contém todos os elementos que você precisa para montar do zero o teu objeto de migração, que é o programa de migração de dados, tá? Então, vamos aqui direto ao assunto, né? Vou mostrar para vocês como customizar o seu próprio programa de carga de dados, ok? Você vai entrar na LTMOM pelo caminho da transação. Dentro do próprio SAP GUI, nós acessamos a transação. Essa é o Migration Object Modeler. Aqui, explicando para vocês a tela, nós temos aqui em cima uma denominação. Deixa eu ler um espaço aqui. Muito bem, vou abrir mais. Aqui são os objetos, né, que nós temos. Vou ver aqui a busca avançada dos objetos. Ok? Podemos fazer uma seleção por projeto ou por objeto de migração. Vou abrir aqui as nossas opções. Aqui. Vou fazer uma busca pelo objeto que a gente vai carregar, que é banco. Então, aqui na verdade é o projeto, né? Vou colocar embaixo o objeto. Criamos o projeto na ocasião da aula da LTMC. Vamos criar de novo aqui para vocês que não estão familiarizados pegar a ideia. Muito bem, eu selecionei aqui o ZBank Master 001. O que é isso aqui? É um objeto de migração que aparece listado lá na sua LTMC. Então entenda aqui a situação na tela. Do lado esquerdo da tela nós temos aqui alguns folders com opções para você trabalhar a sua configuração deste objeto. A grande sacada do cockpit de migração e o modelador é que você vai fazer configuração. Você não precisa fazer programação ou desenvolvimento. Essa é que é a grande sacada que a gente vai aprender aqui. A tela é dividida ao meio. Do teu lado direito vai aparecer informações importantes que eu vou comentar para vocês, tá? Então, logo de cara, quando você clica na pasta mãe, aparece todas as características do seu objeto. Ele é um template, ou seja, ele é da SAP, você pode copiá-lo, migra dados por meio de arquivo, e aqui tem outras características que a gente não vai realmente abordar mais aprofundadamente, até porque são autoexplicativas, né? Vindo para dados globais, ok? Nós vamos abrir aqui informações, agora começa a ficar informações mais relevantes. Informações, por exemplo, do módulo, e aqui embaixo, veja bem, FM/BAP. O que é isso? É o Function Model, módulo de função, ou BAP, que essa estrutura roda, né? Ou seja, é o programa que cria os bancos. Então aqui, ó, BAP Bank Create, está aqui. Você pode estar criando
essas BAPs aqui com qualquer BAP Z também. Tá? Não só BAPs standard são aceitas aqui. Essa é a grande jogada. Você pode desenvolver um ABAP e para fazer aquele esforço repetitivo, controle de planilhas, controle de carga de dados por preenchimento, carga, baixa, você faz tudo, né, uma BAP Z apenas, que faz uma atividade, e a LTMC ela faz para você todo o processamento de cargas de dados com o import e o export das planilhas, como eu falei. Muito bem, vamos agora em estruturas de origem, clicando aqui do lado, tá vendo? Lado esquerdo, vamos entender o que é a estrutura de origem. Falei para vocês ali em cima que nós temos um ABAP para criar os bancos, né? Ganhar mais espaço aqui. A tela agora foi dividida em 3 partes. Então, no meio vai aparecer a estrutura de árvore que você está trabalhando no teu arquivo. Como que é isso? Aqui eu tenho um arquivo bem simples, que é o dado mestre bancário. Ele é de uma tela só. Se você abrir um BP, um material, você vai ver que várias abas aqui, várias pastas aparecem aqui embaixo, tá? Por que isso acontece? Porque cada pasta que você cria aqui, lá dentro da planilha de carga de dados, ele abre em forma de abas dentro daquele Excel que é no formato XML. É um XML pronto para o Excel. Ele abre abas. À medida que você cria pastas embaixo da estrutura de origem. Nesse cenário aqui nosso, vocês vão ver que ele vai criar uma só, porque a gente só tem o Bank Master. Bem, vindo aqui do lado, mais à direita, nós temos aqui uma estruturação. A estrutura de origem tem um nome, descrição, qual que é a versão ativa, se é um on-premise, se é um cloud. E aqui embaixo vem o que é importante, né? Os campos. Quem são esses campos? Como a própria descrição aqui da estrutura de origem já diz, é da tabela BNKA, tabela principal dos bancos, né? A transação que cria isso é FI01. E todos os campos, eles aparecem aqui dispostos, tá? Então, tudo que eu pus aqui na origem, ela necessariamente vai preencher na sua planilha de carga de dados. Onde que você baixa essa planilha? Lembra que eu falei para vocês que lá na LTMC, e até mostrei, fizemos uma carga, se faz o download do modelo. À medida que você atualiza dados de origem aqui, você automaticamente está tirando ou colocando campos lá na sua planilha da LTMC. Isso é automático. Muito bem. Aqui eu tenho o campo técnico, características do campo técnico, comprimento. Aqui vamos ver descrição e tudo mais. Temos várias visões aqui. Estou em display. Vou mudar aqui para modificar. Eu vou clicar aqui. Eu estou na opção Change Structure. Eu vou para a opção Change View. O que é que eu ganho na opção Change View? Eu vou ter status de campo disponíveis. Então, aqueles campos que você tem aqui, você pode definir o status de campo. Lembra que eu falei que a gente estava no on-premise? Então, está aqui, no on-premise, que é o tipo do processamento que eu estou fazendo. Então, a gente olha para a coluna on-premise. Aqui eu tenho status não visível, visível e obrigatório, tá? Então, são os 3 status de campo que eu posso definir a minha planilha. Aí vem a pergunta, o que é que acontece se eu marcar um status de campo obrigatório para City, por exemplo? Na hora que você for rodar a LTMC, se você não preencher essa informação, a LTMC ela vai consultar a LTMOM e vai travar esse campo para você, né? Então, você deverá preencher essa informação necessariamente. Então, isso daqui, como eu falei, dados de origem, afeta diretamente a tua planilha que você está carregando da LTMC, que é o cockpit de migração, e afeta também a execução do cockpit, porque não é só o campo estando na planilha. Ele agora vai obedecer um status de campo validado pelo teu modelador. Muito bem, vamos em estruturas do destino. Essas estruturas de destino a gente não mexe, tá? É só para consulta e é muito importante. Aqui nessa estrutura de destino tem todos os campos que a sua BAP possui e é aqui que você vai escolher os campos, né, para você construir dentro desse nosso cenário que é um desenvolvimento.
construir o seu novo objeto, tá? Seu novo objeto de carga. Então, o que é que eu poderia já dizer de cara aqui, ó? Bank Key, evidentemente é o campo-chave, né? Se você entra na transação, quem tiver com dúvida, recomendo sempre entrar na transação, tá? Você entra lá na transação FI01, quem que é campo-chave aqui, né? Então, Bank e chave, país do banco, chave do banco, que é o Bank. Se você é um perfil mais técnico, você pode entrar na tabela BNKA, lá está escrito, né? Você entra aqui, ó, C16H, tabela BNKA. Olha aqui, ó, os campos técnicos. Vamos aqui, Bank Country, ok? Bank Key, tá bom? E aqui embaixo dele tem Target Transfer Structure, que é aqui escrito do lado Bank Address. Então, são todos os campos que eu desejo carregar estão nessas 3 primeiras caixas, né? 3 primeiros níveis da estrutura. Evidentemente tem mais informação, IBAN, né? Checkbox, mas para esse exercício vamos utilizar essas 3, tá? Muito bem, saindo da estrutura destino, que como eu falei, você não consegue alterar nada, tá? Você tem aqui esse botãozinho, ó, Export. A gente vai usar esse botãozinho aí. Então vamos mapear a estrutura. O que é que diz o mapeamento da estrutura? Depois que você criou a estrutura de origem lá em cima, definiu quem é obrigatório e quem não é, você tem do lado aqui um comparativo, a tela se divide novamente em 3, e a mais à direita você vê um comparativo com a tua estrutura destino, que eu falei que já vem desde a BAP. O que é que o sistema quer que eu faça? Ele quer que você faça um emparelhamento das estruturas. Então você manualmente, aqui já está pronto, claro, você vai arrastar as tuas estruturas de origem, sejam elas quantas for, no meu caso eu tenho apenas Bank Master, e vou colocar dentro da estrutura destino. Veja que do lado está o Bank Master aparecendo várias vezes aqui dentro deste modelo. Por que isso? Eu tenho que colocar as minhas estruturas de origem equivalentes à estrutura de destino. Por exemplo, se na minha estrutura de origem eu tenho um campus-chave, eu tenho que ir lá na estrutura de destino olhar qual que é a pasta da minha estrutura ali, ou melhor, a própria estrutura em si daquela BAP, que contém os mesmos campos da minha origem e eu fazer essa associação. Porque é ali que o programa vai buscar para obter informação. Ele precisa que os campos da estrutura de destino estejam emparelhados com a estrutura de origem. Então você simplesmente clica com o botão direito do mouse, botão esquerdo do mouse. No momento ele está com o ícone impossibilitado, mas quando eu chego aqui, ó, na posição correta, ele muda o formato do ícone e me permite que eu faça um drop, solte ele aqui, entendeu? Então, nesse cenário, né, eu teria que colocar, como a minha estrutura Bank Master contém todos os meus campos, eu teria que colocar aqui na Migration Bank, que é o nó principal, no Bank Structure, no Bank Country Key, no Bank Key, que é o país e o banco, e aqui na estrutura bancária, definitivamente com os dados de endereço. Colocando ele aqui ele não vai fazer efeito, né? Porque a opção já havia sido selecionada. Você fez o mapeamento entre estruturas. Logo abaixo aqui, a gente agora vai descer um nível mais detalhado, né? Vejam que a estrutura, aquela coluna, né, da tela do lado direito mudou. Então a gente vai descer agora a nível campo. A gente emparelhou estruturas que contêm mesmos campos. Ok. Agora a gente vai emparelhar quem são os campos. Então você vai localizar aqui na estrutura de destino o teu campo. Já vi aqui, por exemplo, Bank Country Key, que é a chave do país. Ele já está associado nesta estrutura aqui. Eu simplesmente vou arrastar, né, e soltar ele aqui, ó. Aqui é o título da estrutura e aqui embaixo é o campo em si. Então, à medida que você vai soltando, ele vai tá dizendo que está em duplicidade, já estava pronto, ele vai aceitando aquele campo, ok?
e você faz isso para todos os campos da sua planilha. É trabalhoso? É, você vai ter planilhas enormes, por exemplo, planilhas de BP com muitos campos, e é por isso que a SAP já entrega templates para você. A SAP não está esperando que você crie todos os objetos do zero. Eles vão entregar BP, vai entregar material e campos adicionais que não se espera que sejam muitos campos, não se esperam-se muitos, você vem aqui e faz o modelador. Por isso que o nome é modelador, não é um creator, tá? Então, se você vai criar uma estrutura do zero, né, com muito campo, vai dar muito trabalho, porque tem planilhas que tem mais de 100 campos. Você vai ter que localizar todo ele aqui e fazer essa associação manual interativa. E aí você faz esse mapeamento dos campos. Fazendo isso, executar aqui a compilação, né, para gerar o objeto, que é esse símbolo circular aqui, parece um tabuleiro de xadrez, aquele famoso tabuleiro de xadrez para duas peças, né? Mas só que redondo. Ok? Então basicamente é isso. Continuando aqui as pastinhas, né? Eu tenho uma pastinha de valor fixo, no momento não tem nenhum para esta estrutura. À medida que você vai fixando valores lá na LTMC, você joga aqui nessa pastinha opções. Tem algumas regras que você pode estar criando aqui dentro, né, da LTMOM. Por exemplo, aqui dentro de um campo como esse, Bank Country Key, você dá 2 cliques, ele vai abrir uma estrutura chamada atribuir regra. Então, eu tenho parâmetros, né, que eu posso estar colocando aqui, critérios de conversão, são aquelas regras de campo, tá? Então, aí começa a aprofundar a nível mais técnico, você pode colocar até códigos aqui dentro, ok? Tem outros campos, regras internas. No momento, para essa estrutura, a gente não tem nada preenchido, mas à medida que vamos gravando variantes e regras, essas pastas aqui vai contendo todos esses controles, tá bom? Muito bem, vamos agora mão na massa.